Vamos lá, hoje a gente vai continuar no nosso estudo desse livro aqui, o Shamatê, que a gente está bem no início dele ainda, mas a gente já viu que está começando a aparecer conceitos um pouquinho mais complexos. Apesar desse livro aqui, ele ser escrito numa linguagem mais acessível, porque são ensinamentos que o Rabash, filho de Baal HaSulam, aprendia do seu pai e anotava. E desse caderno de anotações veio esse livro. Então ele é um pouco diferente dos livros do Baal HaSulam mesmo, que o Baal HaSulam mesmo escreveu, que são divididos entre artigos e as grandes obras dele. Por exemplo, o Sulam ou o Talmud, essa Sefirot, que são grandes volumes, uma literatura bem extensa e bem aprofundada sobre a Kabbalah. Diferentemente aqui do Shamatê, que é uma linguagem mais próxima, mas mesmo assim a gente já vai ver conceitos que a gente não costuma falar muito, né? Na aula passada, a gente aprendeu uma lição muito importante, foi o Malhut. Malhut, a gente sabe que as Sefirot, elas não são fixas, né? Então, as Sefirot, elas tomam forma de acordo com as qualidades que elas estão naquele discernimento, naquele mundo, naquele nível. Então, só a gente relendo aqui para a gente voltar a relembrar, ele fala assim: quando Malhut anula o seu desejo de receber perante a raiz e não quer receber, mas apenas doar para a raiz, como a raiz, que é o desejo de doar, então Malhut, que é chamado Ani, que significa eu, se torna En, nada. Somente então expande a luz de Keter para construir seu Partsuf, e tornam-se 12 Partsufim de Kedushá. Kedushá significa santidade. No entanto, quando Malhut quer receber para si mesma, se torna o mal Ain, olho. Em outras palavras, onde havia uma ação de En, que significa nada, ou seja, a anulação diante da raiz que é Keter, se torna Ain, de olho. Quer dizer, vendo e conhecendo dentro da razão. Aí a gente explicou esse conceito. Quando Malhut está dentro da razão, ela é chamada também de Ain, de olho, porque ela vê o que ela quer, ela vê o que lhe traz benefício e faz. Ou seja, ela está dentro do sistema de receber para receber. Ela nunca vai fazer um ato que não traga um benefício porque não faz sentido. Está fora da razão. Simplesmente não faz sentido. Então, dentro dessa configuração, ela é chamada de olho, de Ain. Então, quando ela quer ir acima da razão, ela quer doar a Keter, que é a raiz dela, ela, na verdade, se torna um Ain, um nada, para ter espaço para uma correção. Então, é como se o próprio ego ele esvaziasse de si mesmo para ter um espaço vazio para receber correção. Aí a gente trouxe um exemplo de um vaso de barro. Quando um vaso de barro fica muito tempo com a água ali dentro dele, ele começa a formar aquela sujeira. Esqueci o nome agora. Lodo. Limo. Isso, aí você tem que abrir, você tem que limpar. Mesmo se você botar uma água dentro de um vaso que está sujo, a água vai se tornar suja. Então é isso que Malhut faz. Quando ela se torna um Ain, quando ela se torna um nada, ela, na verdade, faz essa limpeza para receber uma água limpa. E a água limpa é a luz de Keter. Então, a Malhut ela vai receber as propriedades de Keter. E ela vai trabalhar para doar. Ou seja, a Malhut não vai ter mais a natureza de Malhut não corrigida, mas ela vai ter uma natureza de Malhut corrigida. A Malhut corrigida ela já sobe em similaridade de forma com Keter. Então, essas Sefirot, elas se modificam de acordo com o trabalho humano.
Então, de acordo com a ação humana, Malhut, que é o ego, somos nós, ela adquire propriedades de doação. Então, isso quer dizer, Shalom, isso quer dizer que quanto mais nós trabalhamos em favor de doar, mais o Criador é revelado para a criatura. Então, quanto mais a intenção da criatura ela é para voltar ao Criador, é para corrigir os seus desejos, mais o Criador se revela para ela. E ao contrário, o Criador mais se oculta. Quanto mais a pessoa trabalha em receber para si, mais há uma ocultação em Malhut. Então, a presença do Criador é totalmente oculta. Então, para adquirir a revelação do próprio Criador, deve-se agir de acordo com a natureza do Criador, que é doar. É a pessoa querer estar em devekut com ele. Então, estando em devekut com ele, em adesão, ela vai percebendo ele cada vez mais, como se cortinas tivessem sendo tiradas entre ela e o Criador, e a luz vai ficando mais revelada. Então, a pessoa ela está num estado onde tudo é muito oculto, não há uma percepção da luz, não há percepção das ações do Criador, das influências do Criador diretamente. Então, ela está num estado de Olam Hazeh. É isso que significa Olam Hazeh, é este mundo. Esse é um estado que significa ocultação. Ela não vê a influência do Criador. Então, quando ela trabalha a sua intenção, por exemplo, dentro da sua comunidade, da sua sociedade, da sua família, em querer receber do Criador, mas não ser só um recipiente, mas querer receber e fazer o bem aos outros, isso que significa o amar ao próximo como a si mesmo, que é a essência da Torá, é a essência da sabedoria da Kabbalah. Na verdade, o ama ao próximo como a ti mesmo significa adesão com o Criador, significa similaridade de forma com o Criador. Por isso que é tão importante. Por isso que a raiz da Torá é esse mandamento. Ama ao próximo como a si mesmo. Porque através desse mandamento, que é a raiz da Torá, a própria Torá ela se torna uma luz que corrige. É a Or Torá, a luz da Torá, que na verdade é a luz de Hormá. Dentro da sabedoria da Kabbalah, de acordo com o que a gente está falando, é a mesma coisa, só que muda o nome de acordo com as situações. Quando a gente está falando da luz, quando a gente está falando da Torá, como as letras da Torá, que são kelim, que são vasos de correção, vasos que influenciam o mundo, a luz da Torá é a luz que corrige. Quando a gente está falando sobre a árvore da vida e que a luz de Hormá ela vem de cima a baixo e a ação humana é Or Hasadim, que reveste a Or Hormá, que é a luz da sabedoria, é a mesma coisa. Or Hormá e Or Torá, é a mesma coisa. Só que a gente está usando em contextos. Mas, na verdade, é a própria ação do Criador. A Or Rosé, a luz direta, a Or Torá, a Or Hormá, todas elas têm esse poder de corrigir, de revelar o Criador. Então, é como se fosse as próprias Sefirot. As Sefirot e os discernimentos, elas, antes do Tzimtzum, é uma coisa só. Não existe diferença entre Keter e Malhut. As diferenças elas vão se tornando claras de acordo com a descida dos mundos. Quando os mundos vão descendo, que um não se faz sem o outro, não existe o mundo de Asiá sem o mundo de Yetzirah e assim por diante, todas as Sefirot, elas tomam as suas propriedades uma pelas outras. Na segunda parte do Talmud de essas Sefirot, que a gente vai trazer mais para frente porque traz mais conceitos, o Baruch HaShalom ensina por que existem 10 Sefirot e por que uma é a consequência da outra.
Existe uma relação direta de cima a baixo e existe a relação inversa. Então, isso explica muito do porquê que Malhut pode ser a Keter. E como que Keter pode ser Malhut. Então, na verdade, acima desses discernimentos, tudo é uma coisa só. Tudo vem do Criador. No Criador não existe discernimento. A mesma coisa que entrar em Ensof, que significa o sem fim, e tentar achar discernimentos em Ensof. Os discernimentos em Ensof são muito difíceis de ser discernidos, porque eles estão tão juntos, tão entrelaçados, que os cabalistas dizem que em Ensof não existe um acima e um abaixo, não existe um lado esquerdo e um lado direito. Essas noções elas vão tomando forma quanto mais vai se aproximando do nosso mundo. Então, na verdade, toda dualidade, ela, na verdade, é um efeito. As dualidades não existem para o Criador. Assim como a gente volta em algumas lições atrás e a gente começa a lembrar de que em alguns artigos atrás é ensinado aqui no Shamati que na verdade não existe uma oposição ao Criador. E todo Sitra Hará é uma ocultação do Criador. Não é um inimigo do Criador, não é uma força contrária, não é uma força que luta contra ele. Na verdade, esses discernimentos que a gente tem de dualidade, esses discernimentos de bem e mal, de recompensa e castigo, esses discernimentos não existem em Ensof, mas existem de acordo com as ocultações. Quanto mais oculto vão ficando os mundos, mais dualidades nós vamos ter. Mais vai parecer que existe uma força do mal. Mais vai parecer que existe uma força que luta contra a força do bem, que é o Criador. Mas, na verdade, quando a gente vai evoluindo nessa escada espiritual, que é uma escada que dura toda uma vida, que a gente vai caminhando através da ajuda do Criador, com a luz Hormar, sabedoria, a gente vai, na verdade, tirando da frente dos nossos olhos essas cortinas e vendo que, na verdade, tudo é um. Tudo vem do Criador. Não existem inimigos. Não existem adversários. E que, na verdade, toda essa ideia de dualidade é um ocultamento. É uma ocultação. Então, quanto mais baixo é o mundo, mais vai ficando visível. Mais vai ficando... A ausência do Criador é isso? A ausência do Criador e as dualidades do mundo. Entendi. Assim, quanto mais o mundo ele vai ficando oculto, por exemplo, o mundo de Olam Hazé, que é o nosso mundo, é um mundo completamente oculto. Ele está no centro do círculo. Você fala o culto da presença do Criador. Isso, como se fossem muitas cortinas na frente da luz do sol. A gente não consegue ver o Criador, por isso que é o culto. Isso, não consegue perceber. Capitei, amado. Porque esses mundos, eles vão ficando mais ocultos porque eles estão mais no centro do círculo. E o centro do círculo é o lugar mais distante dentro do círculo. Então, como a gente está bem no meio, todos os 10 graus ou 10 sefirot, elas estão antes, como se fossem cortinas. Como se fosse um círculo com vários círculos dentro, até que chega o círculo do meio. E esse é o Olam Hazé do mundo de Asiá, onde há a maior ocultação. Então, quanto maior a ocultação, maior o sentimento, a visão de uma dualidade, que existem forças. E quanto maior a ocultação, maior o nível de complexidade. Ou seja, se torna longe do simples, do imutável. Se torna o contrário do simples e do imutável, que é o Criador. O Criador é o mais simples possível. Tão simples que nós não entendemos. Meu Deus. Que nós somos criaturas complexas. Somos a soma de muitas forças da natureza. Somos a soma de inumeráveis variáveis que formam o ser humano. Nesse mundo oculto que tem todas essas diferenças.
E quanto mais o Criador, a gente sobe nessa sulam, nessa escada, e as nossas propriedades da alma são corrigidas, mais a gente vê acima dessas complexidades. E mais o Criador se revela. Então, quanto mais a nossa visão se torna mais voltada para o espiritual é o mais simples. O que é complicado é a matéria. Então, uma raiz espiritual, ela causa, a gente pode dizer, muitas variáveis no mundo físico. O Baal HaSulam, ele fala no Talmud Yesser Sefirot que uma raiz espiritual, ela é absolutamente simples. Mas quando ela toma forma no mundo, é aí que se tem as grandes transformações, os grandes discernimentos, as variações do que aquele objeto simples no mundo espiritual ele vai tomar. Então, como o nosso corpo é extremamente complexo. Depende de infinitas variáveis para ele existir. E se você muda alguma dessas tantas variáveis, já causa grandes consequências para a nossa existência. Então, quando a gente vai adentrando a nós mesmos, que é entrar no mundo espiritual, é você se autoconhecer, a sua própria psique, na verdade, quando a gente está falando desses textos, a gente às vezes imagina que o nosso mundo é um pontinho e tudo que é espiritual e mais elevado está fora desse mundo e está mais elevado, como se fosse mais distante. Mas, na verdade, essa estrutura existe dentro do ser humano também. Existe o mundo do Ein Sof, existem todos os 5 mundos dentro da psique humana. Então, quanto mais profundo a gente vai para dentro, aí é a relação inversa. Aí é por isso que a ação do homem é do ponto do meio para cima. Lembra que na última aula a gente fez o círculo? O ponto no meio, aquela linha que vem de fora, penetra o círculo e fecunda a linha do meio, essa é a ação do Criador. Que essa linha é chamada de cave. E a ação da criatura é do ponto no meio para cima. É o contrário. Essa é a ação humana. O Criador de cima para baixo e a nossa é de baixo para cima. Entendi. Então, por isso que a nossa ação espiritual é daqui para dentro. Ou seja, é o contrário de um mundo que é um ponto e que se expande para fora. Essa ação é do Tzimtzum Aleph, que o Criador penetra e vai até o meio. Nosso trabalho espiritual é de a dentro. ordem Quando o Criador penetra e vai até o meio, ele expande o meio. Isso é como se fosse uma inseminação. Não, eu entendi isso, mas é exatamente essa ideia. Quando o Criador penetra o meio, ele expande o meio. Sim. Primeiro, tem uma ausência Sim. nele mesmo, porque o Criador é tudo. Sim. Logo, não existe discernimento, não existem sefirot, não existem mundos no Criador. Uhum. Então, para ele ele ter o pensamento inicial, que é fazer o bem às suas criações, ele faz uma ausência dentro de si. Essa ausência é o Tzimtzum Aleph. Só que para originar os mundos, ele lança uma cave, uma linha. E essa linha, ela vai formando os mundos, não do ponto para fora, mas do mais externo para o mais interno. Uhum. Por isso que as linhas mais externas é Keter, Hormah, Binah e assim por diante, até Malhut, que é no meio. A ação humana, ela parte de Malhut para Keter, então é a ação contrária. Porque a criatura, como está no estado de ocultamento, ela quer revelar o Criador. Então, esses mundos, eles existem dentro da psique humana, dentro da alma humana. E eles estão num estado contrário. Aí é como se a gente pegasse um círculo e a linha mais externa fosse Malhut e o mais interno é Keter. Então a gente pode imaginar esses dois círculos.
Esse que a linha mais externa é Malhut, é o trabalho humano. O que a linha externa é Keter, é a ação do Criador, na criação do mundo. Então, a nossa ação espiritual é revelar o Criador. E revelando a nossa interioridade. É revelando Israel. Israel significa a interioridade do homem. As nações significa a exterioridade do homem. Eduardo, eu pude assim, ponderar e perceber que quanto maior é o trabalho que eu faço em mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais Internalizo, né? esse autoconhecimento, maior é o trabalho espiritual que eu exerço. Né? Ou seja, quanto mais eu vou para dentro de mim, mais eu me aproximo do Criador, ou seja, eu melhoro o meu trabalho espiritual. Agora, a partir do momento em que eu deixo de me conhecer, que eu, né, olho para o externo, né, eu me conecto mais a este mundo, Fica né, difícil. e aí eu me afasto mais do Criador, eu entro num processo de ocultação ainda maior. Né, eu não permito que a luz penetre dentro da minha alma e faça o trabalho que tem que ser feito. Exatamente. É o autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que o nosso mundo interno é gigantesco, é um universo à parte. Então, quanto menos a gente se conhece, quanto menos a gente se analisa, quanto menos a gente pensa, mais há uma chamada de tábula rasa. Misericórdia. Assim, uma superficialidade reina na nossa vida. Então, sabe quando a gente vê tipos de vida, tipos de vida que são muito rasas? Tábua rasa, isso? Tábua. É uma tábula rasa. Tábula. Uma pessoa que é muito superficial. Não é tábua, não? Tábula, né? Isso é a Entendi. Não é vida. mesa, né? Fala a mesa que é melhor. Eu entendi tábua rasa. Essa é a nossa geração. A geração superficial. Uma geração que cada vez menos se conhece. É bem isso mesmo. Porque está cada vez menos... Tem muito de tecnologia. Mas está cada vez menos... Está cada vez mais afastando-se de si. É verdade. Indo para fora. Então, essa geração, em uma forma geral, se torna mais rasa. Se torna menos profunda cada vez mais. Vazia, né? Vazia. E as pessoas da nossa geração, sobretudo com a pós-modernidade, tudo isso, elas olham menos para a sua interioridade e olham mais para a figura do ego dela na exterioridade. Por isso que ela projeta um si mesmo nas redes, um si mesmo. Ela tem essa necessidade de fazer A isso. coisa da selfie. Aparecer, né? Ela precisa. A própria selfie, tirar uma selfie simboliza isso. Que cada vez ego, mais né? você projeta um eu, um ego. Eu vi até um psicólogo falando, quanto mais feliz a pessoa parece estar na rede social, mais decepcionada, mais triste, mais frustrada. Que é Como um a palhaço, necessidade né? de Eu não gosto de de se Palhaço, ver. né? Você fica só na maquiagem. Só máscara. Aí se torna Vazio. uma pessoa sem profundidade. E na verdade o que a Kabbalah fala é o contrário. É buscando dentro de si, e quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vê que mais profundidade e largura existe dentro de nós. Então é como se fosse a revelação de diversos mundos. Até que chega na nossa Keter, que é o nosso espaço mais profundo. É onde originam muitas das coisas que nós não conhecemos, mas que pode ser chamado de inconsciente. Seja o que for, a psicologia vai dar os seus nomes. Enfim, mas o conceito é a pessoa se conhecer. Se conhecer a sua interioridade. E quando ela conhece e trabalha a sua interioridade, Israel, ela passa de um estado que antes ela estava no exílio para um estado de revelação. Um estado onde a influência Israel trabalha em cima das nações do mundo e corrige as nações do mundo. Isso que significa na linguagem da Kabbalah
que a nossa interioridade corrige a nossa exterioridade. Entende? Então, quando a gente trabalha a nossa interioridade, a gente mais se conhece, a nossa interioridade corrige a nossa exterioridade. Isso que significa que Israel sai do exílio e corrige as nações do mundo. Então, as nações do mundo, que é a nossa exterioridade, começam a entrar no estado de tikkun e ser corrigidas. Então, isso é um trabalho que não acontece no piscar de olhos, nem do dia para a noite. A pessoa, ela passa uma vida se conhecendo dentro de si. A vida inteira. É por isso que os rabinos tanto falam que é bom você ter um caderno para anotar, conversar com você, fazer anotações do que você pensa, reflexões e bater sobre aquilo. A Kabbalah chama isso de escrutínio. Fazer um escrutínio de si. Então, isso é uma ação que vai Você mesmo. completa com um caminho contrário do que é a nossa geração. A gente, quando trabalha dessa forma, vai ao contrário do caminho da geração contemporânea. Porque a geração contemporânea é um escape de si e uma projeção de si para fora, Para fora. sem se trabalhar o interior. Então, por isso que é uma mesa rasa, ou tábula rasa. Porque você não penetra em si mesmo, mas você quer criar uma figura na externalidade. Então, por isso que a imagem, ela vale tanto. O que você causa de impressão nos outros é o que vale Mais tanto. importante. E não o que você De fato. sente dentro de si. O que você é, a sua internalidade. A internalidade cada vez está contando menos. Por isso tem muita depressão. Perdendo mais valor. Né? Mas aí tem um psiquiatria dilema tá também, cheia. que quando tu coloca a tua interioridade para fora, 20 anos. às vezes gera alguns Verdade. estragos. 24. Menina, Quando você não 24 tem anos. esse apego demasiado com a imagem, com a impressão, aí começa a causar certos problemas. É verdade. Entendeu? Também tem esse lado de expor tudo para fora, porque quando você expõe tudo para fora, os seus demônios também Vem junto. vêm junto de você. O demônio ele não gosta de aparecer de bobeira, não. Ele vem para fazer o estrago. Exatamente. Desculpa, gente, não entendi a conclusão. Eu também não. Eu não Entendi tudo que falou. Entendeu? Assim, Depois, na minha hora eu explico melhor. é porque quando você Demônio não expõe existe. o seu Não, interior, mais de bobeira. aquilo que em você É, são os seus demônios, os seus pontos fracos, ou seus próprios instintos As suas naturais irritações, mais as suas primitivos. raivas. Tudo se torna para fora também. Tudo invisível. impulso é um demônio. Né? Se é impulso, é um demônio. Se os seus impulsos mais internos, mais escondidos, eles também se põem para fora. Por isso que é importante um exame interno. Esse exame interno, você procurar corrigir, fazer um escrutínio e corrigir a si mesmo, com a ajuda do Criador. É fazer a luz de Hormá chegar revestida com a luz de Hassadim, no eu, em Malhut, no mais interior do Malhut. Então, corrigindo a sua interioridade, você tem espaço para corrigir a externalidade. Ou seja, também não é só ficar na internalidade. Porque se fosse assim, seria somente necessário ser uma pessoa contemplativa. É um equilíbrio, né? Por exemplo, as pessoas contemplativas, que estão cada vez mais raras, as pessoas contemplativas, elas são pessoas O que... é a pessoa contemplativa? A pessoa contemplativa é a pessoa que é o contrário da nossa geração, que é a geração que faz tudo rápido. Só que ela vai na superficialidade, mas ela faz tudo rápido, sem uma contemplação de algo. Ela quer resultado. É a geração da produtividade, a geração... Proativo, né? Só que tão... O capitalista. É o hipercapitalismo, é como funciona o hipercapitalismo. É tirar de todo o indivíduo o máximo de produção possível. A pessoa contemplativa é uma pessoa que não trabalha com a pressa, mas ela trabalha com Digerindo aquilo que ela faz. uma boa digestão. Ela digere tudo aquilo, ela contempla e tira a essência daquilo. Hoje não tem isso, não. As pessoas contemplativas Hoje estão cada vez ficando mais difíceis. São mais velhas, vamos dizer assim. E As quem mais é, velhas. é qualificada como Ah, letárgica. tô chegando. Essa pessoa não produz o que eu quero. Aí já é Isso se dá jogado no pelo ar. barateamento das coisas. Né?
Como tudo está muito barato, a mão de obra também fica barata. E aí, para você ter uma contemplação, tem que ter pelo menos as contas pagas. E aí, para você ter que pagar suas contas, tu tem que se sujeitar ao sistema da pressão. E aí, a pressão, ela vai te moldando, entendeu? A pessoa, ela vai criando uma nova personalidade. Ela até tem um potencial de ser contemplativa, mas como ela está sujeita a um sistema totalmente opressor, ela vai perdendo isso. A nossa geração, ela vai se definhando espiritualmente para atender as demandas do ego, entendeu? Que são muitas. Exatamente. E o mundo cada vez mais rápido, não se tem mais tempo de uma contemplação. Não se cabe mais numa sociedade da produtividade. Eu, assim, me contemplar a obra. Mas o ponto que eu queria chegar com isso é que também não se deve ser totalmente contemplativo. Porque ser contemplativo seria isso. Ao entrar dentro de si, se contemplar tudo profundamente, mas esquecer o mundo, não agir. Mas a Kabbalah também ensina que a ação é muito importante. A ação, a mudança no mundo. Mas uma mudança a ação que vem a partir de uma interioridade. Ou seja, não é a ação superficial, mas é um escrutínio em si, é uma análise, uma contemplação, mas não se prender totalmente no mundo contemplativo, mas como resultado disso, chegar na ação. E essas que são as verdadeiras ações que mudam o mundo. Então é isso que a Kabbalah exige de nós. É uma ação com fundo contemplativo, com autoconhecimento. Ou seja, você vai lá dentro de você, volta para o equilíbrio, vai lá dentro, volta para o equilíbrio, mantendo isso. A parte mais chata desse processo é você entender que o teu problema com o outro, na verdade, é um problema contigo próprio. Essa é a parte mais difícil. Saber que você não tem um problema real com o outro. O problema é contigo. É você. Exatamente. O outro, na verdade, ele está sendo um instrumento do Eterno para te mostrar que você está com sério problema de aceitação. O outro é um espelho, né? Que reflete você. É isso? Mais ou menos. Quando você entra para si, você vai olhar as coisas que você não gosta. Você vai ter que aprender a amar isso. Para que você possa então corrigir. administrar para isso. você aprender a corrigir. Administrar isso. Porque assim, quando você olha para você e se diz assim, eu me amo e eu preciso Melhorar nesse aspecto você aqui. dosa as suas ações. Você passa a olhar os seus defeitos de uma outra forma, de um outro olhar. De uma maneira mais realista. Sim. Muito melhor eu pegar isso aqui, ó, eu tenho isso aqui, eu diagnostiquei, eu tenho esse X. Pô, eu não gosto disso, e eu tenho que... O ego não deixa. O problema é que o ego não deixa. O ego só deixa eu olhar pro José, pro Adilto, pro Perfeito, né? Esse aqui é o nosso problema. Não deixa. Profundo isso Não daí. deixa. É difícil as pessoas agirem com sinceridade consigo mesmo, porque isso machuca a si. Tem muitas coisas que o ser humano, se ele assumir que tal coisa não vem do outro, mas ele tem que corrigir algo em si, é difícil de lidar com isso, porque é mais fácil botar a culpa no outro. Porque olhar para si exige um trabalho. E o ego, ele funciona de uma forma que o ego, ele é muito inteligente. Malhut, ela trabalha com muita inteligência. O ego, o Baruch HaSulam diz que a vontade de receber não faz um movimento que não seja para passar de um estado para um estado melhor. Não se mexe um dedo se não for para você sair de uma posição para uma posição mais confortável. Então, isso acontece na área inconsciente. Estados até inconscientes, como um certo movimento que você faz inconsciente. Tudo isso é uma vontade de receber. Só que é uma vontade de receber muito sucinta. Mas ela é a força que é a essência da criação. A vontade de receber. Então o ego, ele é tão inteligente, ele é tão esperto, que ele poupa movimentos que dão trabalho, e ele prefere pegar um problema, em vez dele botar para si mesmo que ele teria o trabalho de corrigir no seu eu,
ele já espelha para fora, que é uma forma mais fácil. Ele não precisa corrigir a si. Então, para ele não precisar fazer o esforço de se corrigir, dá muito trabalho. espelha para fora e o outro que tem que se corrigir. Então, ele que tem que corrigir o caráter dele, que é o mau caráter. É ele que fez isso comigo, ele que me botou nessa situação, coitado de mim. Então, esse pensamento, ele é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Então, olha como o ego, ele é inteligente. Querendo ou não, ele atua de uma forma que sugestiva, de uma maneira sugestiva. Na verdade, ele que é o responsável pela nossa sobrevivência. Então, ele sabe se virar. Sabe, é o instinto de sobrevivência. Entende? Então, ele funciona com a lógica que é muito eficiente. É a sobrevivência, é o eu. Ele vai fazer de tudo para sobreviver às custas dos outros. O que importa para o ego é o se manter. Existir. Porque a gente mata esse ego, então, agora. Você não precisa matar o ego. Na verdade, se matar o ego, Você a morre pessoa junto. não existe. Você tem que refinar. refinar ele, né? Porque se a gente pegar o nosso ego e matar o nosso ego, a gente morre. Porque sem um eu, sem uma pessoa percepção de inexistente. si, não existe O ser o humano. ser. Sim. É o ego que faz você ganhar dinheiro. É o ego que faz você se arrumar. É o ego que faz você manter a sua vida. É o ego. Sim, então Só que ele precisa ser trabalhado, né? A gente tem essa dificuldade. tem que ser trabalhado, é muito difícil. Porque é a nossa natureza. E contra a nossa natureza é difícil. O próprio Balrossulan deixa claro que trabalhar com a intenção de doar é contra a natureza humana. A natureza humana é receber por receber. Então, quando a gente vai contra a natureza humana, a gente está indo contra a natureza, como o Criador criou a natureza. E isso é dificílimo. Porque, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Porque a criação é o que nos afasta do Criador. Nós somos parte da criação. A criação é uma ocultação. A própria criação já é uma ocultação. E a nossa natureza é a antítese da natureza do Criador. É o contrário. O Criador é totalmente uma força de doar, que não pensa sobre si, não pensa em si, só pensa em fazer o bem às suas criações. E para existir uma criação, tem que existir uma propriedade totalmente contrária a ele, uma propriedade que queira somente receber. E essa propriedade, que é a criação, a primeira ocultação, ela oculta totalmente o Criador. Então, isso também tem uma razão. A ocultação do Criador dá espaço para a ação humana. Porque senão, nós comeríamos o pão da vergonha, que é receber algo sem o mérito. É o que é comer o pão da vergonha. Então, o Criador, ele cria um espaço para que a criatura possa trabalhar por si. Ela possa trabalhar. E para que ela trabalhe por si, o Criador tem que ser oculto. Então, uma coisa parece contrária à outra, mas também tem uma intenção do porquê daquilo. Tem uma intenção do porquê que nós somos separados do Criador. Para haver um espaço para a ação humana. Para cada um ter o seu mérito. Construir o seu mérito, construir a sua ação, construir o seu mundo, construir a sua interioridade. Então, cada um fazer a sua história, né? Sim. Seria um robozinho, né? Seria simplesmente, se não existisse o eu, aquela história, não existiria a pedra, existiria só a montanha. A montanha é o todo. A pedra, ela é uma parte dessa montanha, que foi extraída dessa montanha. No momento em que a pedra foi extraída da montanha, ela adquire uma identidade de pedra. Antes ela não era uma pedra, ela era a montanha. Quando há essa separação do Criador, há uma criação de uma identidade, de um eu. E esse eu é o ego. Então, se a gente matar esse eu, a gente some. Ou seja, a gente volta para o Criador. Aí, entre nós e o Criador não existe mais diferença. É porque nós não existimos, nós somos parte do todo. Nós somos não mais vontade de receber. O ego, ele deve ser trabalhado. Ele deve ser trabalhado, mas não somente para doar.
porque senão ele seria o criador. O ego, ele deve ser trabalhado para receber e doar, agir com as duas forças. O criador é totalmente doar, a criatura egoísta é totalmente receber. A criatura que ela quer chegar numa correção, num tikkun, ela quer unir os dois pontos. Ela quer receber do criador, mas não ser um vaso totalmente lacrado, um vaso sem saída. Mas ela quer ser um duto. Um vaso que recebe, ele tem um duto para alimentar outros vasos. Então ele pode receber eternamente, porque ele nunca vai se encher e se quebrar, se partir, mas ele pode receber e doar, porque ela se torna um fluxo. O Baal HaSulam, ele chama no Talmud essa Sefirot de duto, essa estrutura. O duto é que forma a árvore da vida. Essas 10 Sefirot, elas são ligadas por dutos. Aquelas bolinhas, elas não são fechadas em si. E esse estado de fechadas em si, ela é Tohu Vavohu. É aquele estado de caos e desordem que está no Bereshit, no livro de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. Esse estado sem forma e vazia é que as Sefirot não se comunicavam uma com as outras. Não existiam os dutos que ligavam elas. Sem propósito. Aí elas eram um estado de caos, de desordem. Então elas recebiam e se partiam. Porque quando você pega um balão d'água e você enche ele de água até um ponto que ele estoura. Era isso que acontecia. Então esses mundos eram criados e destruídos. Por isso que tem um Rabi da época do Talmud que ele fala, né, que o Criador criava mundos e os destruía. 6 vezes. Dentro da sabedoria da Kabbalah, a explicação era o estado de Tohu Vavohu. As Sefirot, elas não se comunicavam com as outras, então ela recebia a luz e se autodestruíam. O Baal HaSulam diz que... Plena, né? Quando estava plena, ela se autodestruía. Porque ela era totalmente egoísta. Ela não compartilhava. Então, é um recipiente que só recebe e não tem um espaço para onde ir, ele se estraçalha. Essa referência no Taná é sobre os 7 reis de Edom, né? Os 7 reis de Edom, que o Isaac Luria ele traz no Etz Haim. Ele reina por um tempo, mas aí de tanta opulência ele mesmo se destrói. E aí entra outro com a mesma cultura. Recebe tudo aquilo que deseja, mas não compartilha, e o próprio desejo dele, a própria satisfação dele é a fonte da própria destruição. Aí a gente existe dentro desse ciclo de perecimento, de destruição. E como sair desse ciclo? É transformar essa estrutura num canal, onde cada um vai doando uns para os outros. Então não existe mais esse estado de mundos que surgem e se destroem, mas os mundos que surgem e se mantêm, porque um alimenta o outro. Isso é usado na alma de Adão. Os fragmentos da alma de Adão é exatamente isso. Esses elos que são ligados uns aos outros. Porque antes da alma de Adão não tinha essa junção de uma com a outra. O estado da queda de Adão, desse rompimento, na verdade é isso. Os fragmentos se romperem e se afastarem um do outro. Então, cada um se torna uma parte. Quando se faz um tikkun sobre a alma de Adão, os nós, é como os nós de uma rede, para a estrutura de redes no TI, na ciência da computação, uma estrutura de redes ela tem que ter nós ligados, né, que são os pais e nós filhos, e assim por diante. Essa estrutura, ela simboliza bem a alma de Adão. É uma estrutura que está interligada. Ela deve ser interligada e revelada uns aos outros. Inclusive, até desculpa interromper, mas só para reforçar, a própria ciência, ela mostra que antes do homem existir, a Terra passou por 6 extinções em massa. 6 vezes ela já foi destruída. Ou seja, o mundo já acabou 6 vezes. Essa é a E última. recomeçou de novo. Essa é a última, porque agora é a plenitude.
Chorou. Exatamente. Então, para sair desse estado de destruição, a pessoa deve se ater ao feixe da vida, como está escrito, se eu não me engano, nos Salmos. É aquele que se liga ao elo da vida. Ou é em Samuel, alguma coisa assim. Salmos, né? Aquele que se liga ao elo da vida, ao feixe da vida. Esse ligar-se ao feixe da vida é entrar em similaridade de forma com a própria vida, que é o Criador, é a fonte da vida. Então, o Baal HaSulam ensina que esses perecimentos das formas, a sabedoria da Kabbalah ela vai trabalhar no tratamento disso. As formas de receber, elas são perecíveis. Mas quando um ser, que é um Kli, que é uma vontade de receber, ele adquire propriedade de doar, ele já se liga ao elo da vida, que a vontade de doar é eterna, porque é a propriedade do próprio Criador. É eterno, está acima do tempo. Então é isso que é ligar a alma humana ao elo da vida. É a existência fora do tempo-espaço. Então, segundo Baal HaSulam, isso que é a vida após a morte. A vida após a morte não é a vida de um Kli, de uma vontade de receber, mas é o que ele adquire de similaridade de forma com a fonte da vida. Então, essa fonte, essa vontade de doar é imperecível, é o próprio Criador. Se um Kli, ele adquire propriedade de doar, ele se liga a uma forma que não perece. Então, ele se torna acima do tempo, ou seja, ele se une ao Criador em Devikut, em similaridade de forma, em adesão. Então, essa seria a saída, né, para o perecimento. Seria se unir ao próprio Criador, que é eterno, que é imperecível, está acima de tudo. Então, essa, segundo Baal HaSulam, é a estrutura que corrige o mundo, que corrige esse mundo que é caos, vontade de receber, nascimentos e perecimentos. A forma que se mantém é a forma que se liga ao Criador. Então, é bem difícil a gente conseguir corrigir o nosso ego. É muito mais fácil na teoria, é muito mais fácil falar, né, sobre isso. Mas na prática é muito difícil, porque a gente não trabalha fora da razão. A gente trabalha dentro da razão. A gente trabalha dentro do que faz bem, a gente faz, o que faz mal a gente não faz. Essa é a lógica da razão humana. Então, as religiões trabalham dentro da razão humana. Apesar de ser difícil um pouco de entender a relação entre religião e razão, na verdade, numa visão mais expansiva, as religiões funcionam dentro da razão. Porque a religião funciona com recompensa e castigo. E o eu, vai fazer um mandamento que lhe promete algo bom e vai evitar de fazer um pecado que diz que vai trazer mal para ele. Então ele está trabalhando por si, de qualquer forma. Ele está seguindo a natureza humana. Ele está seguindo dentro da religião. A Kabbalah, ela dá um passo a mais. Trabalhar acima da razão. O que é muito difícil. Porque é mais fácil a gente ser religioso do que realmente ir acima da religião, ir acima da razão, ir acima da recompensa e do castigo. Por isso que o primeiro passo, por exemplo, dentro da fé de Israel, é a fé comum, a fé do povo. Esse caminho público. Ali você cria suas bases. Quando você cria suas bases, aí você adquire uma propriedade para trabalhar o seu caminho espiritual, que é o caminho que você já não faz mais lo lishma, mas faz lishma. Não faz uma mitzvah para receber uma recompensa que aquela mitzvah
te promete. Você não quer dizer, então, que a Kabbalah, ela anula o conceito de castigo e recompensa, mas que Tá. ela faz com que isso não É. seja a base da coisa. Isso, a recompensa e castigo, ela tá em Lorishma, ela tá dentro da razão, por isso que é o caminho público. Acima da razão e do caminho público tá o Lishma. É dificílimo, mas é quando a pessoa trabalha para trazer contentamento ao Criador e fazer o bem às criaturas. Que é o caminho interno, né? Netivot. Isso exige correções muito profundas, um conhecimento de si muito profundo. Algo que é cada vez mais raro numa geração Como a nossa. superficial. Uma geração que cada vez tem menos tempo para refletir sobre as coisas. 10 minutos. A gente tem cada vez menos tempo para contemplar algo. Menos tempo. A gente é uma sociedade da produtividade. Tudo que gera produtividade, ela tem que ser o mais superficial possível para não gastar tempo, para não desperdiçar até a própria palavra, né? Desperdiçar o tempo. Não se pode mais desperdiçar o tempo na nossa geração, porque tempo é dinheiro. Então, até o tempo se torna um capital. Então, tudo se Na torna verdade, capital. tempo é vida, né? Tudo se torna produto. Tudo se torna um preço. Tudo tem um preço. Então, é cada vez mais difícil ir nesse caminho. Mas a gente aqui como grupo, Vamos tentar. o grupo, segundo o Baruch Sulam, dá uma força a mais do que o indivíduo Rodrigo sozinho. sempre fala O isso. lobo solitário. Rodrigo sempre fala É, isso. que- Ninguém sai do Egito sozinho. Por isso que se a pessoa me atinge, eu sei que o grupo me acolhe. Se atingir o grupo, tá entendendo? Aí me atinge. Então é mais doloroso quando você toma consciência coletiva, é muito mais doloroso qualquer ação feita contra o teu coletivo do que qualquer ação feita diretamente a você. Porque daí o ego, como ele já está num estado de mortificação, você já não é mais só você é todos ao seu redor. Aí a coisa fica mais abrangente, você já não consegue. Não é porque você tem a opção, já não é mais opção. Né? Você já é parte do todo. Se você sai, você já morre. Né? Você já se sente morto espiritualmente. A força do grupo, ela dá força aos indivíduos do grupo. O grupo, ele mantém os seus indivíduos. Quando um escorrega, tem alguém que seja uma base para você. Vai conseguir. Isso Tamo é junto, mais força, efetivo né? do que o caminho do lobo solitário. Aquela pessoa que se afasta de toda a sua sociedade e vai viver um ascetismo, uma vida totalmente separada dos outros. Um discurso muito perigoso que o pessoal tem meu negócio é com Deus, não é com os homens. Isso aí, na verdade, é usado como um pretexto para a pessoa que não quer se adequar ao ambiente, né? Não quer se adequar às normas do ambiente. Então ela começa a falar que, não, meu negócio é com Deus, porque o julgamento de Deus não é cara a cara. Então ele vai dando paciência. O ser humano não, ele te cobra no imediato. Então, não tenho nada com os homens. Deus sabe. Não, cara, se o homem que é falho tá vendo tu fazer errado, imagina Deus que é perfeito. Tá entendendo? Então, se o que vem de fora, o que vem para fora já não é agradável, imagina o que tá lá dentro. Então, essa ideia de você se alinhar diante dos homens também é uma percepção de como você deve se alinhar diante do Criador. Tá entendendo? Porque se as pessoas te veem mal, é porque tu é mal. Então não adianta falar que não importa o que os outros pensam, o que importa é o que Deus sabe de mim. Cara, é pior ainda. É pior ainda. Porque se você já causa má impressão para os outros, imagina aquilo que você esconde. Entendeu? Exatamente. Então essa é a importância do grupo. O grupo, ele dá força à caminhada espiritual. Sim. E para finalizar o nosso estudo de hoje, a Sukkah, ela representa um Kli. A Sukkah, ela representa um vaso. E até o teto da Sukkah, ele representa uma estrutura espiritual. Tudo que tem, que o judaísmo traz
os sábios trazem, ela tem o seu primeiro nível de entendimento literal, mas tem conceitos espirituais em tudo. Tem o simbolismo em tudo. Então, a açúcar, ela representa o cli sendo corrigido. O cli corrigido, ou o coração corrigido. A correção do coração. Então, quando a gente bota um teto na nossa açúcar, o teto da açúcar representa o teto, uma tela de um cli. É aquilo que vai fazer o filtro do que a gente pode receber para doar e o que a gente não consegue receber para doar. Então vai depender muito do nível que a gente está no momento da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Tem momentos em que a gente recebe algo, uma luz tão forte, que essa luz, a nossa tela não tem força suficiente para, entre aspas, bloquear essa luz, que é a intenção. Não quero receber isso para mim, mas eu quero receber para o Criador e para os outros. Mas aquela luz, ela penetra, ela rompe esse teto, esse filtro. Então, é importante, fazendo essa analogia, é a gente pegar a nossa tela, que está acima do nosso cli, do nosso vaso, e dar constância a ela. O quanto a gente pode receber para doar. Dar força para o nosso filtro. É como uma pessoa que ela acha algo que não tem tanto valor. Então, ela sabe de quem é aquilo, mas aquilo tem pouco valor, então ela pega e devolve. Mas se fosse um grande tesouro, inestimável, se ela soubesse de quem é, a força para discernir, devolvo ou fico para mim? Esse tesouro valiosíssimo. Ou pego isso e uso para os outros, ou pego isso só para mim. Então, quanto maior o valor daquilo, mais difícil. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, quando a gente vê uma coisa muito preciosa, é difícil abrir mão e usar aquilo para o bem, por exemplo, um bem comum, do que a gente pegar aquilo e usar para nós mesmos, que é trazer um benefício muito grande pessoal para nós. Então, imagina, isso aqui pode me tirar da minha situação. Então, eu vou pegar isso aqui para mim, que é muito valioso. Esse é a tela, esse é o teto da açúcar. O que vai entrar na açúcar? O que vai ser filtrado? Até a história daquele zelador, lembra? Um zelador do aeroporto, que achou uma mala com $100 mil no aeroporto. Brasil, né? Tudo nota viva. E ele pegou, poxa, $100 mil muda a vida de qualquer um. Ele não conhecia o dono. Aí o que ele fez? Ele devolveu no departamento lá do aeroporto a mala de $100 mil. O dono já estava lá desesperado que perdeu a mala. Caramba. Devolveu a mala, o cara agradeceu e foi embora. Resultado, o cara era zelador do banheiro do aeroporto. Foi promovido a chefe da segurança. Entendeu? Mudou a vida dele. Sem precisar prejudicar o outro, ele acabou se beneficiando também. É muito barato. Esse discernimento que é chamado de um massar na tela. É essa capacidade. Esse parceiro. Essa capacidade de decidir, de discernir o quanto que a gente pode receber para nós e receber para doar. O que não deixa de ser uma luta interna, né? Do teu próprio ego. Constante. Uma luta constante. Essa atitude é uma atitude de avaliação interna. Sim, exatamente. Essa avaliação interna é simbolizada por uma tela que fica em cima do vaso. É o poder do quanto a sua intenção é forte de trabalhar para o Criador e não somente para si. O bacana na entrevista dele é que quando perguntaram para ele o que passou na sua cabeça quando você viu isso aqui? O que você passou? O primeiro pensamento que veio, meu Deus, a pessoa que perdeu isso aqui deve estar desesperada. Exatamente. Então você já vê como é que e não é um judeu, não, é um senhor simples. Que trabalhava, né? não, trabalhava de zelador. Simples, né? Zelador.
Uma pessoa simples. Então ele não tinha esse entendimento, mas você vê como a alma, ela traz assim. Genuína, né? Tá entendendo? Então assim, ele não pensou nele. Ele não pensou nele. A maioria aqui, primeiro vai pensar em Nossa, isso si. aqui ia resolver minha Eu vida. já ia, Mas ele não. eu já ia Se fazer uma ele está sendo brincadeira. honesto ou não, eu não sei. É. Mas, segundo ele, o primeiro pensamento dele foi esse. A pessoa que perdeu isso deve estar desesperada. Ou seja, imediatamente ele já colocou o outro na frente. Isso é um ato divino. Isso é cumprir uma mitzvah. Sim. Entendeu? Exatamente. Essa é a lição que traz pra gente de trabalhar a nossa intenção pelo Criador, para atingir similaridade de forma e trabalhar em Lishma. Trabalhar para ser não um vaso isolado, mas um canal. Trabalhar como um rio, um canal que alimenta outros canais, outros rios. Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito bom. Como se fosse deixar de ser um vaso de azeite para se tornar uma menorá, né? É? É como se